Paulo está advertindo os irmãos em Gálatas para que pudesse ter a compreensão e pudesse ter o entendimento do que representava ser um cristão. E Paulo está fazendo isso dentro, vamos dizer, de um contexto em que havia pelo menos 14 anos que ele tinha se convertido daquele encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco, aonde por uma escolha divina o Senhor resolveu aparecer para ele e marcar ele profundamente para que nele fosse efetivada a conversão ao Evangelho de Jesus. Logo quem? Um homem perseguidor, que havia feito uma devassa no cristianismo. O texto sagrado vai nos dizer que consentiu na morte de homens de Deus, como o diácono Estevão. Estava presente quando Estevão foi apedrejado, apoiou a morte daquele servo. Um homem que, se olhássemos numa perspectiva humana, diríamos: esse daí está com a passagem comprada direta para o inferno, pela quantidade de maldade feita contra a igreja, mas que o Senhor o havia escolhido, o havia chamado, para que através dele pudesse trazer uma vertente do Evangelho que até aquele tempo não se tinha, vamos dizer, conhecimento de quem fosse ousado a pregar. Ou seja, levar o Evangelho para fora das fronteiras dos judeus, pregar para os gentios, para aqueles que eram tidos como gente, vamos dizer, menos importante, a considerar que havia um orgulho no coração dos judeus muito grande, porque diziam: somos filho, temos por pai Abraão, Isaac, Jacó, havendo momentos em que Jesus teve que ser duro com eles, dizendo: se eu quiser, eu suscito filhos de Abraão das pedras. Vocês estão achando porque são descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, vocês estão com a salvação garantida? Não é assim não. Não havia quem tivesse ousadia para levar o Evangelho para fora dessas cercanias. Então Deus salva Paulo, antes chamado de Saulo, depois da conversão Paulo, para que através dele agora o Senhor pudesse levar o Evangelho para lugares que até então não se havia proclamado. E Paulo, depois de 14 anos dessa conversão, agora está indo para o concílio de Jerusalém, para fazer o quê? Para fazer a defesa da doutrina que ele está apresentando aos gentios. E junto com a defesa da doutrina que ele estava apresentando para os gentios, ter o reconhecimento do seu apostolado, mesmo não tendo sido um daqueles que viveu caminhando com Jesus, mas que não menos importante, teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. E ele vai acompanhado do seu mentor, Barnabé. Aquele, quando Paulo havia se convertido, os irmãos, com raiva, com ódio, por lembrança das maldades que ele havia feito, intentaram assassiná-lo. Olha que coisa curiosa. Como pode alguém convertido dentro da igreja nutrir ódio no coração contra alguém que lhe fez mal, ao ponto de querer tirar a própria vida? Isso não é cristianismo e nem evangelho. Ainda que a gente entenda a luz da palavra de Deus ser uma conduta reprovada, não podemos negar que essas coisas ainda ocorrem. No sentido de que muitas pessoas, estando na igreja, guarda rancor no coração, guarda mágoa no coração, são incapazes de dar perdão, não sabe se relacionar com quem lhe ofendeu. Então Deus está falando para mim nessa noite e para você nessa noite. Nós vamos tocar na ceia, e a palavra qual é? Antes de tocar no meu corpo e no meu sangue,
auto se examine, ou examine-se o homem a si mesmo, que é a mesma coisa, para que não toque como alguém impróprio, por de alguma maneira estar com o coração distante do que o Evangelho ensina. Paulo, nessa perspectiva, teve o apoio de Barnabé, e Barnabé fez a sua defesa, dizendo aos irmãos da igreja: não façam tal coisa. Ele se converteu. E os irmãos: mas ele matou meu parente, mas ele matou os meus pais, mas ele matou o diácono Estevão, mas ele esquece. O Senhor trouxe sobre ele o perdão, porque a cruz se manifesta pela graça, e a graça gera perdão. E se Jesus perdoou ele, vocês não podem querer cobrar uma dívida que o Senhor já pagou por ele. Então Paulo vai agora acompanhado de Barnabé, mas ele também está levando Tito, que é quem? Seu discípulo. Se por um lado ele tem seu mentor, por outro ele tem seu discípulo, que significa dizer que evangelho se faz assim. Ou seja, ninguém vai caminhar sozinho dizendo: o meu negócio é com Deus, Deus comigo, eu não preciso de ninguém e ninguém precisa de mim. Isso não é evangelho, isso é egoísmo. Evangelho se constrói com alguém que se submete àquele que vai lhe mentorear, como também evangelho faz com que o que foi mentoreado aprenda, amadureça, para ensinar os novos que estão chegando. Então é na cadeia de crescimento que alguém ensina. Primeiro aprende, mas depois ensina. Pelo tempo se gera maturidade, até que diante de um contexto, o Senhor vai fazendo e dando crescimento à sua igreja. Se você não senta para aprender, você nunca estará preparado para poder ensinar. E se você senta para aprender, mas agora se acomoda no aprendizado e não quer ensinar, porque acha que ensinar dá trabalho, você é como uma árvore infrutífera. E a árvore infrutífera, a Bíblia diz que o machado está onde? Na raiz. Você tem que aprender a ouvir, amadurecer, crescer, e a partir disso aprender a ensinar. Paulo então está com os dois bem balanceado. De um lado Barnabé, seu mentor, do outro lado Tito, seu discípulo. Indo para onde? Jerusalém, concílio, para fazer a defesa do evangelho que ele pregava aos gentios. E por que fazer a defesa? Porque tinha quem exigia que o evangelho pregado aos gentios deveria ser acrescentado do ato de circuncisão. Ou seja, não bastaria o evangelho de Jesus Cristo para aqueles cristãos judeus. Era preciso que com o evangelho de Jesus Cristo também se submetesse o novo crente ao ato de circuncisão. E Paulo sabia que essa imposição era desnecessária. E por quê? Porque o evangelho de Jesus Cristo era suficiente para a salvação. Quem ele está levando? Ele está levando um grego, portanto ele está levando um gentil. Tito não é judeu, Tito é grego, Tito é gentil, Tito não é bem-vindo entre os judeus, e Paulo está levando Tito, e o texto vai dizer que ele está levando Tito, e de propósito, ele não circuncidou Tito, para que ele fizesse a defesa do evangelho verdadeiro. E quando lá chega, ele faz a defesa, ele faz a exposição. Conquanto que Paulo tem clareza sobre o evangelho verdadeiro, na perspectiva de não ser necessário a circuncisão, Paulo não era adepto de uma graça irresponsável, ele não era adepto de uma graça desmedida, em que se pudesse alegar que pela graça não devesse ter comprometimento com comportamento, que por causa da graça deveria se ignorar a conduta. Paulo não era adepto dessa balela de hipergraça que está se espalhando aí pelo Brasil.
de gente que defende que Deus está preocupado apenas com o ser no que sentido? De ter tomado a decisão de ter aceitado a Jesus Cristo, e que uma vez aceitado a Jesus Cristo, pode desconsiderar o comportamento, pode desconsiderar a conduta, porque a graça perdoa tudo. É mentira. Isso não é o evangelho irresponsável, em que, como se, por exemplo, pudesse dizer que não há correlação entre os frutos e a árvore, no sentido de que não há qualquer importância entre os frutos que se dá, para se entender que a árvore pertence. Jesus Cristo, no capítulo 7 de Mateus, foi claro em dizer o quê? Foi claro em dizer que pelos frutos se conhece a árvore, usando outras palavras para denunciar os falsos profetas, dizendo com toda a categoria que não se pode colher uva de pé de abrolhos, espinho, e não se pode colher nenhuma outra fruta palatável de espinheiro. Jesus Cristo quer entender quem é profeta e homem de Deus, e quer entender quem é enganador e inimigo da cruz. Olha o comportamento, olha a conduta. Paulo era muito claro para entender e dizer: evangelho não se trata apenas do que a pessoa fala, mas principalmente do que a pessoa faz. Evangelho não está ancorado num conjunto de palavra bonita, ancorado num conjunto de títulos ou de documentos que você põe no bolso por ter acessado a membresia de uma igreja, de uma denominação. Evangelho, para além do que você fala, é o que você faz. É o próprio apóstolo Paulo que vai dizer: vocês são carta viva. Qual é a finalidade de uma carta? A finalidade de uma carta é transmitir uma mensagem que nela está escrita. Então Paulo está dizendo: o evangelho está escrito no bom testemunho de vocês, o evangelho está escrito no bom comportamento de vocês, o evangelho está escrito na vida de vocês. E é por entender essas coisas, e mesmo não sendo a favor da circuncisão, que Paulo começa então a instruir a igreja. E instruindo a igreja, Paulo ele começa a colocar algumas questões bastante claras em relação à necessidade de termos testemunho para com os outros, em especial em temas que até ele reprova, como a circuncisão. Paulo sabia que a circuncisão não valia de nada para a salvação. Escrevendo aos Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 6, ele vai dizer: porquanto em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Que Paulo está dizendo: cortar o prepúsculo do órgão genital, que era a circuncisão, não tem valor nenhum, que era algo que se fazia na época da lei. Se alguém faz, é indiferente. Se alguém deixa de fazer, é indiferente. Por quê? Porque a salvação se manifesta pela fé, pela graça de Jesus. Mas mesmo tendo esse entendimento, o que ele vai fazer com o discípulo Timóteo? Submeter Timóteo a ser circuncidado. Mas não parece incoerente? Leia o texto. Atos capítulo 16, verso 1. O apóstolo Paulo então diz: Paulo chegou também a Derbe e Listra, e vivia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, sendo seu pai grego. Os irmãos de Listra e de Icônio davam bom testemunho dele, ou seja, de Timóteo. Então Paulo se interessou em que ele o acompanhasse em sua missão. Para tanto, o circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região.
pois era de conhecimento de todos que o seu pai, ou seja, o pai de Timóteo, era um homem grego. Pastor, mas Paulo sabe que não tem nenhum valor a circuncisão. Paulo sabe que não tem nenhuma representação de fundamento para alguém ser salvo, ter que circuncidar. E por que ele submete Timóteo ao comportamento da circuncisão? Para que o evangelho pudesse ser recebido entre os judeus de boa fé. Porque se os judeus de boa fé não tivesse alguém que esteticamente pudesse de alguma maneira contemplar a expectativa que eles tinham do sagrado, eles nem ouviam. Então Paulo dizendo, olha, para que o evangelho chegue até eles, ainda que eu sei que a circuncisão não vale nada, eu vou submeter você, meu discípulo, e você vai circuncidar, para que quando você estiver levando o evangelho até eles, e eles, sabendo que o seu pai é grego, vão te questionar, como é que você está falando das coisas sagradas para nós? Você é circuncidado? E quando eles te questionar, para que o evangelho não seja bloqueado, você vai ter a resposta na ponta da língua, sim, eu sou circuncidado. Ou seja, quer dizer que então Paulo submete o discípulo Timóteo, porque ele também era, a ser circuncidado por amor aos perdidos? Por amor aos perdidos, o que significa dizer que evangelho também requer de nós compromisso com o comportamento. Você não pode olhar o evangelho como algo que diz respeito a você. Você não pode olhar o evangelho como algo que diz respeito à sua satisfação pessoal. Porque pode ser que por conhecimento, como Paulo tinha, você diga determinados comportamentos é inócuo, não tem valor nenhum, mas para alguém mais fraco na fé, aquilo é um escândalo, aquilo é um obstáculo, aquilo é uma pedra de tropeço. E o evangelho que Deus fez você conhecer, por causa do seu egoísmo e por causa do seu narcisismo, te fez pensar que o centro do evangelho é você e não as pessoas. E alguém diz, mas o que eu tenho a ver com as pessoas? Tudo. Foi por causa das pessoas que Jesus deu a vida. E se você não é carta suficiente para que a verdade do evangelho se manifeste em você, você não é servo de Jesus Cristo. Você não sabe o que é abrir mão das suas paixões, você não sabe o que é abrir mão das suas vontades, porque para você o que impera é a sua autossatisfação. Portanto, a autossatisfação é o ser o centro desse evangelho que estão pregando por aí, e que poderíamos chamar do cristianismo narcisista, aquele que só olha para ele. Ele é o centro, ele é o foco, ele é o que importa, enquanto que a comunidade que está à sua volta que se dane. Se alguém está se escandalizando com o que eu falo, com o que eu bebo, com o que eu visto, com o que eu uso, que procure outro lugar, os incomodados que se mude, porque o centro do evangelho sou eu. Isso não é evangelho. Evangelho é a capacidade de abrir mão. E Paulo está colocando isso de forma muito clara. Como? Fazendo Timóteo se circuncidar, algo que ele sabe que não tem valor, mas só está fazendo para que o evangelho alcance os judeus perdidos. Eu estou falando de judeus de boa fé, eu não estou falando de judeus futriqueiro. O futriqueiro é o quê? Fofoca, contenda, disse-me disse. Não, Paulo não está preocupado com essa gente. Paulo está preocupado com quem de boa fé ainda não tinha maturidade para entender o evangelho, mas para que não fosse perdido e pudesse receber a mensagem, só aceitaria alguém circuncidado pregando para eles. Então Paulo diz, circuncida Timóteo, para que você seja recebido entre eles e pregue o evangelho. Nós temos que entender isso, irmãos, e deixar de lado essa prática em que nós ficamos pensando que o evangelho é o que me satisfaz.
E não conseguimos abrir mão de nada, não abrimos mão de um costume, não abrimos mão de uma roupa, não abrimos mão de um brinco, de um batom, não abrimos mão de nada, porque dizemos que se dane todo mundo. Não é assim. Tem coisas que não têm relevância nenhuma para a salvação. Se você usa, se você não usa, pouco importa, mas se isso causa escândalo, você vai ser perdido. Isso vai te levar à perdição por causa de quê? Por causa do seu egoísmo, de não ser capaz de abrir mão pela consciência dos mais fracos. Mas o Senhor disse que Paulo não se dobrava aos futriqueiros, e é verdade, não se dobrava. E posso provar isso para vocês com um texto que Paulo vai trazer em Gálatas 2:3, de forma muito clara, quando ele diz assim, mas nem mesmo Tito, ou seja, aquele que Paulo estava levando, para onde? Para o concílio em Jerusalém, nem mesmo Tito, que estava em minha companhia, foi obrigado a circuncidar-se, muito embora fosse grego, que significa que ele deveria ser circuncidado pelos irmãos em Jerusalém. Mas Paulo está dizendo, nem mesmo ele eu circuncidei, por entender que a circuncisão é inócua. Só que Paulo está indo para onde? Paulo está indo para os judeus inexperientes? Não, Paulo está indo para o concílio, para os judeus entendidos, mas que entre os entendidos tinha quem fizesse futrica, querendo exigir de Paulo que circuncidasse os gentios. E Paulo sabia, ei, vocês não são inocentes, vocês são experientes e sabem que o evangelho de Jesus é suficiente, então para vocês eu não baixo a cabeça, e vou falar a verdade do evangelho, enquanto que para os que estão perdidos, que eu enviei Timóteo, eu vou submeter ele a ser circuncidado, para que eles, por estarem de boa fé, não sejam impedidos de receber a mensagem do evangelho. Ou seja, para um grupo, Paulo sabia que a falta de entendimento, a ignorância em relação ao costume da circuncisão, era um ato de boa fé, não conhecia e não compreendia. Já para os que estão no concílio, Paulo sabia que o ato de questionar a circuncisão era de má fé e de futrica, e que por isso ele iria enfrentar e não iria baixar a cabeça. E ele continua no texto, verso 4, essa questão foi suscitada devido ao fato de alguns falsos irmãos judeus terem se infiltrado em nosso meio com o propósito de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à condição de escravo. Contudo, nem por um momento cedemos ou nos submetemos a eles, para que a verdade do evangelho permanecesse conosco. O que Paulo está dizendo? Que entre os irmãos no concílio havia gente infiltrada que queria ver qual era a extensão da liberdade que Paulo pregava em relação ao evangelho de Jesus Cristo, para que fizesse daquilo ali uma espécie de intriga, uma espécie de contenda, querendo submeter os gentios à circuncisão. E Paulo disse, eu não cedi a eles, eu fui firme dizendo que a circuncisão não tinha valor nenhum. O brilho disso tudo está na capacidade de Paulo entender que enquanto alguém brigava por futrica, Paulo repreendia e não aceitava se submeter a tais costumes de circuncisão. Mas enquanto alguém se ofendia de forma pura por não compreender a essência, Paulo se submetia e circuncidava, como fez com o próprio discípulo Timóteo, para que o evangelho fosse recebido. Qual é o ensino que a gente tira disso? Você precisa compreender que a vida cristã e o evangelho não se resume no que você acha melhor para você, mas no que você para que você entende à luz da palavra de Deus, ser capaz de fazer chegar como edificação ao coração dos demais. O que não significa que devemos nos submeter a qualquer futrica, não se submeter a qualquer fofoca, mas ter responsabilidade com o que vestimos, com o que andamos, com o que falamos, com o que bebemos ou com o que comemos.
porque o comportamento também requer de nós um bom testemunho, coisa completamente ignorada por tanta gente por aí que diz: eu não devo satisfação para ninguém, eu faço da minha vida o que quero, é eu e Deus, Deus e eu. Não existe evangelho em que nós possamos achar que o Deus que nós estamos servindo é o que faz a nossa vontade, porque é Paulo que vai dizer que esse Deus que faz a nossa vontade, ele tem nome. Qual é? É o Deus do ventre. Em outras palavras, ele vai dizer: é o Deus do estômago. E ele vai usar dessa expressão de forma muito firme e vai colocar ela dentro de um contexto extremamente interessante, quando, por exemplo, nós lemos o texto que está em 1 Coríntios, onde Paulo vai, na verdade, em Romanos, no capítulo 16 e no verso 17, em que o apóstolo Paulo vai dizer: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisão e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. E sim ao seu próprio ventre. Ou seja, o Deus deles é eu e Deus, Deus e eu, é o Deus que satisfaz a própria vontade. Eles nunca estão submissos a seguir a direção e a orientação do ensino doutrinário que recebe, mas estão sempre à procura de uma vertente que agrada aos próprios ouvidos. Portanto, é o tipo de cristão que diz: o Deus que eu sirvo é aquele que me agrada. E Paulo vai chamar esse tipo de Deus do ventre. Aquele que se satisfaz com a própria vontade, dizendo: eu caminho com Cristo, mas sempre comprometido em satisfazer a própria vontade, porque quando é questionado, pula igual bode, quando erra e é repreendido, pula igual bode, não tem espírito de ovelha, dá coice, pula, corre, vou sair da igreja, me dá minha carta, vou para outro lugar, está pegando no meu pé. Você não é um cristão genuíno, você é um inimigo da cruz. Inimigo da cruz, porque o seu Deus é o ventre, e isso não é evangelho. Evangelho nos faz ser ovelha, e portanto nos dá condição de se submeter mesmo quando somos contrariados, no sentido de entender: Senhor, tem coisas que eu tenho que mudar, tem coisas que eu estou errando, tem coisas que eu estou falhando, e eu não posso assim continuar. E esse tipo de evangelho genuíno nos faz se preocupar com a consciência alheia. Não é possível. Eu, como cristão, tenho que ficar preocupado com a consciência alheia, ou seja, a consciência dos outros? Não, então vamos para Coríntios, capítulo 8, verso 8 ao 13. E Paulo coloca assim, sempre Paulo, incrível apóstolo Paulo. Incrível apóstolo Paulo. Por isso Pedro dizia: a Paulo foi dado um mistério difícil de entender. E aí Paulo vai dizer aos irmãos de Coríntios: ora, não são os alimentos que nos fazem aceitáveis diante de Deus. Não nos tornemos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Olha o que Paulo está dizendo. Primeira coisa, o evangelho, o alimento na sua substância não tem qualquer importância para a salvação. O alimento na sua substância não tem peso doutrinário para a salvação. O próprio Paulo vai ensinar essa igreja dizendo que quem fez o alimento foi Deus, quem fez o estômago foi Deus. Quando ele vier, tanto o estômago quanto o alimento serão destruídos. Ou seja, para a salvação, o alimento não tem peso. Só que aí ele entra trazendo a essência
do Espírito que norteia o evangelho genuíno. E ele diz assim: mas vede que essa liberdade, qual liberdade? De comer o que quiser. E o contexto desse texto é Paulo discutindo para os irmãos que comiam carne, que tinham liberdade e conhecimento para entender que Jesus era maior do que qualquer ídolo, e que, portanto, não se sentia contristado, constrangido, não se sentia afetado em pegar um pedaço de carne que eventualmente pudesse ter sido oferecido a ídolo, e levantar o céu dando graças a Deus e glorificando a Deus e se alimentando dele. Esse grupo era o grupo que comia carne com liberdade, com tranquilidade. Talvez seja o nosso grupo. Quantos comem carne, diga amém. Eles tinham liberdade, mas havia um outro grupo que tinha restrições. E esse outro grupo dizia: não é possível que um cristão em sã consciência sente na mesa para se alimentar e participe de um banquete com carne, sabendo que boa parte das carnes vendidas nas feiras da região são produto de sacrifício a ídolo. As pessoas ofereciam o alimento, os animais, em sacrifício aos ídolos, mas por alguma razão parte era retida e vendida nas feiras. E esse grupo dizia: não é possível. Sabendo que isso pode acontecer e vocês sentam para comer desse alimento, vocês estão participando da oferenda aos ídolos como se fosse por tabela. Vocês não foram lá, mas estão comendo a carne que foi oferecido aos ídolos. E esse grupo dizia: portanto, a gente não come carne. E os que comem estão tentando Deus. Os dois tinham teses, vamos dizer, defensáveis. Só que Paulo vai chegar para eles agora e vai trazer esse texto e vai dizer o que para eles? Meus irmãos, vocês que têm liberdade, que comem de tudo, saiba que não há qualquer problema em relação a comer carne ou não comer carne referente à salvação. Não há. Porém, entretanto, não permita que a liberdade de vocês, pelo conhecimento que vocês têm, possa levar os mais fracos ao tropeço. E aí ele entra no verso 9: mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos, porque se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, sentado à mesa do templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Ou seja, os fracos não vão ser influenciados porque estão vendo você, que é um cristão genuíno, participante da mesa da ceia, membro da mesma igreja, sentado na mesa do ídolo e comendo a carne que na mente deles é carne sacrificada aos ídolos. A mente deles não será induzida? A mente deles não será influenciada? A mente deles não será levada a fazer o que você está fazendo? Mas não tendo eles o entendimento que você tem, eles vão pecar. Só que no pecado deles e na arrogância sua, dizendo que não abre mão, ambos vão para o inferno. O que não tem o conhecimento, mas que foi induzido, influenciado por ver você, e você que tem um conhecimento e não foi capaz de ter a misericórdia de abrir mão do pedaço de carne por causa do seu irmão. Aí Paulo entra com algo ainda mais importante, quando ele diz assim, verso 11: e pela tua ciência, ou seja, pelo teu conhecimento, perecerá o irmão fraco, pelo qual Jesus Cristo deu a vida. O que vale mais? De um lado Jesus dando a vida pelo irmão fraco, do outro lado você abrindo mão do pedaço de carne. Olha o esforço de Jesus para salvar o irmão fraco, enquanto que você diz: eu não abro mão de um pedaço de filé, eu vou comer o meu filé e que se dane o irmão fraco. Isso não é evangelho. Ah, mas o que eu tenho que me preocupar com a consciência dos fracos? Paulo coloca essa pergunta no texto, e ele vai colocar essa pergunta no texto
da seguinte forma, ainda no verso 12: ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Quando você não abre mão do seu costume, quando você não abre mão da sua razão, quando você não abre mão da sua vontade, que está gerando escândalo na vida de alguém, por dizer que tem conhecimento, e o que o outro está falando é uma besteira, não sendo futrica, repito, Paulo não se submetia a futrica, mas se submetia às questões reais, de uma ingenuidade ainda num contexto de formação da palavra, e dizia, portanto, para esses você tem que abrir mão da sua vontade, você tem que abrir mão dos seus hábitos e dos seus costumes, para que eles não sejam feridos. E aí vem a pergunta, mas por que eu tenho que abrir mão dessas coisas por eles? O verso, ainda de número 10, Paulo vai colocar assim, porque se alguém vir a ti, que tens conhecimento sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas a ídolo? Não, essa aqui eu já li. Aí o 13, Paulo diz assim, por isso, se a comida escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que o meu irmão não se escandalize. Ele começa dizendo, a carne não tem importância para a salvação, é apenas um hábito, é apenas um costume, é apenas uma questão, vamos chamar, cultural. Mas ele agora coloca, se essa coisa simples que não leva a pesar para a salvação, se tornar motivo de tropeço da fé de alguém, abra mão, não cometa, não faça, não pratique, não use, não coma, não beba, não sente. Por causa de quê? Por causa do irmão. E aí vem um texto que ele traz nessa mesma perspectiva em 1 Coríntios 10, 27 ao 33, quando ele diz assim, se porventura algum descrente vos convidar para uma refeição, e quiser dizer, comei de tudo que vos for servido, sem nada questionar por motivo de consciência. Foi chamado para um banquete por descrente, ou seja, foi chamado para um banquete por ímpios, foi chamado para sentar na mesa de pecadores. Paulo está orientando, sente, agradeça pela comida e coma tudo sem perguntar nada, por causa de motivo de consciência. Mas, aí ele abre a revelação, verso 28, se alguém vos prevenir, isto foi oferecido em sacrifício, neste caso não comais, por causa daquele que vos avisou, e por motivo de consciência. Você era inocente, sentou na mesa de boa fé, orientado biblicamente, não perguntou nada para ninguém, começou a comer. Mas se alguém virar e dizer, ei, o que você está comendo foi oferecido aos ídolos, ou te advertir do que você está comendo ou fazendo, é um erro, é um equívoco, é alguma coisa que Paulo mesmo lá atrás disse, não tem importância, quem come, quem não come não tem importância, mas se você está sendo advertido por alguém que acha que aquilo tem importância, Paulo disse, não coma, porque você foi avisado. Ué, mas não é ele que diz que pode comer de tudo, que não tem nenhum problema? Sim, mas agora você está diante de alguém que tem a consciência que aquilo está sendo ofertado aos ídolos, e portanto essa pessoa que está te orientando, ele entende que um cristão não participa daquilo. Então, por causa do aviso e por motivo de consciência, a pergunta é, consciência de quem? Consciência de quem sentou para comer porque foi convidado pelo pecador, ou consciência de quem está te observando comer? Aí a gente pensa, consciência minha, não me senti condenado. Já viu a expressão? Deus não me condenou. Quem disse que a questão está relacionada ao que você está sentindo?
O que você está sentindo não importa, mas o meu coração não me condenou, minha consciência não me condenou. Mas e quem está te vendo sentado onde não deveria? E quem está te vendo fazer o que não deveria? E quem está te vendo usar, comer ou falar o que não deveria? Eu não tenho nada com eles, não? Olha o texto, capítulo agora, ainda no capítulo 10, verso agora de número 29. Não me refiro à vossa própria consciência, mas a consciência das outras pessoas. Não é sobre o que você acha, não é sobre o que você pensa. Se você está sentado na mesa e está advertido de ali não ficar, porque aquela é uma prática errada, não é porque você entende que aquilo não seja errado, como Paulo explicou lá no começo, quem come carne ou quem não come, pouco importa. Mas é por causa de quem te orientou, que vê naquele ato um gesto de escândalo, em que um cristão não deveria cometer, não deveria participar, não deveria fazer. Pode tirar a carne e botar qualquer outro elemento da vida cotidiana, seja do que você usa, seja do que você fala, seja do que você faz. Se o que você está fazendo não está servindo para edificar a fé dos outros, você não está sendo o evangelho um cristão genuíno. Você está sendo um cristão narcisista, egocentrista, em que você olha para você e que se dane o que os outros pensam. E isso não é evangelho. Eu tenho que me preocupar com o que os outros pensam, está escrito na Bíblia. Vai fazer o quê? Vai pegar essa folha e vai rasgar? Mas ninguém nunca pregou isso. Não prega porque é inconveniente. Não prega por quê? Porque pregar um negócio desse não é algo que diz assim, tá fazendo cócega no meu ouvido. Não! Pregar um trem desse daqui coça os ouvidos. Pastor, eu não aceito esse negócio. Eu não tenho que me preocupar com as outras pessoas. A palavra diz que tem sim. Você tem que ter testemunho com as outras pessoas. E vou repetir, não é se submeter à futrica dos outros, mas é se submeter à consciência mais fraca. E saber que a consciência mais fraca pode ser induzida ao pecado por causa do que você usa, por causa do que você fala, por causa do que você faz, e você não está sendo responsável com o evangelho que Jesus te apresentou. Pastor, mas que evangelho é esse? É o que Paulo vai dar a resposta para nós. Eu tenho que me preocupar com a consciência dos outros? Verso 30, a pergunta de Paulo: se participo da refeição com ação de graças, porque sou condenado por algo pelo qual posso dar graças a Deus? Ou seja, se estou sentado na mesa, tenho consciência que a carne não tem qualquer importância para a salvação, estou glorificando a Deus por comer esse pedaço de carne, estou glorificando o nome dEle, por que eu tenho que ser advertido por isso daqui? Por que eu tenho que me preocupar com o que estão pensando de mim? Por que eu tenho que dar importância à opinião dos outros que estão olhando eu sentado na mesa? A resposta vem de Paulo. Verso de número 31. Assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se o que você não está fazendo, se o que você está fazendo não está glorificando, mas está gerando dissensão, pare de fazer, ainda que não tenha importância. Está gerando intriga, pare de fazer, ainda que seja inócuo. Como Paulo fala do pedaço de carne, como ele fala da circuncisão e de várias outras coisas, se submeta para que os mais fracos não se percam. Evangelho não é o que diz respeito a você e suas vontades. Evangelho é a sua capacidade de ser maduro para abrir mão das próprias paixões e ganhar os que estão mais fracos, sendo perdido. Eu não vou conseguir avançar muito, eu vou ficar nesse texto. Então Paulo continua dizendo assim, verso de número 32, não vos torneis motivo de tropeço, nem para judeu, nem para grego, nem para a igreja de Deus. Em outras palavras, não seja tropeço para ninguém. Não seja tropeço para quem está dentro da igreja, não seja tropeço para quem está no mundo, não seja tropeço para quem entrou e saiu e está desviado. Seja motivo de edificação para a fé de todos. Ah, pastor, mas aí é difícil.
Por isso a palavra diz, se alguém quiser seguir a Jesus Cristo, faz o quê? Tome a sua cruz e siga-me. Se Paulo está falando para gente fraca, que não tem conhecimento e entendimento, a linguagem é uma, mas se ele está falando para gente maduro, que tem conhecimento e entendimento, a linguagem é outra, entre as quais ele disse para alguns que só passam a fazer o que acham ser bom para eles, o Deus deles é o estômago, o Deus deles é o ventre, mas para aqueles que compreenderam e entenderam a verdadeira busca pelo Evangelho, ou seja, o Evangelho verdadeiro, o cristianismo verdadeiro, esses não buscam o próprio interesse, mas buscam o interesse dos outros. Como assim? Finalizo com Filipenses 2, 19 e 22. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes brevemente Timóteo, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que como ele, ou seja, Timóteo, tenha sinceros cuidados por vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses, não os de Jesus Cristo. Vocês, porém, sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do Pai. Timóteo aprendeu com o mentor Paulo, que aprendeu com o mentor Barnabé, e que tinha uma escala perfeita do amadurecimento cristão. Que evangelho é esse que eu não me submeto a aprender e quero sair por aí ensinando? Que evangelho é esse que diz que eu preciso me preocupar com a minha vontade, com o que me satisfaz, com o que me agrada, ignorando os que estão sendo escandalizados pelo meio do caminho, porque para mim eu não tenho que me preocupar com a opinião deles? Isso não é evangelho. Por isso o apóstolo Paulo em Gálatas está dizendo, já não vivo mais eu. A época do seu eu ficou lá fora, onde você batia o pé e dizia, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou fazer assim. Acabou. No Evangelho, Paulo está dizendo, mas Cristo vive em mim, e o que vivo hoje na carne, na sociedade, no dia a dia, eu vivo na fé que eu recebi em Cristo Jesus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso é evangelho de salvação. Quem recebe essa palavra?